Bom, Altinha. começando a live Lead Rio Preto, a nossa primeira live. Quero Ian, agradecer abriu. todo mundo que está Eu seguro o acompanhando. Alt e aperto lá Gente, aquele 7. estamos num Fecha. momento diferente agora e, graças a Deus, conseguimos reunir aqui um time de peso para fazer essa primeira live especial do Lead Rio Preto. Quero agradecer imensamente a presença do Edinho, o Aldenis, que já está se conectando, o Dr. Elencar, a Mari Spot e o Fábio Freitas. Vamos fazer uma live extremamente positiva, né? E nós vamos dividir em dois momentos, a gestão saúde e gestão econômica nesse período aí de Covid-19. Para vocês que estão acompanhando aí do LEAD, filiados do LEAD, podem fazer suas perguntas, pode ir lá em mensagens. A nossa assessora, a Gisele, está acompanhando, ela vai receber essas mensagens, mandar para a gente, e aí vamos fazer bem interativo mesmo, né? Queremos responder tudo que vocês tenham dúvida neste momento, tá? E antes de começar o nosso evento, vou pedir para colocar no ar o comercial dos 4 patrocinadores nossos, Alvo Gestão, SPSP, Unimed e TOTS. Pode colocar. SPSP, Grupo Empresarial de Serviços. Somos especializados na prestação de serviços para as áreas de vigilância, portaria, limpeza e conservação há quase 25 anos. Nossa missão é ser um parceiro estratégico para aumentar a sua produtividade através de um atendimento presente e uma gestão próxima aos colaboradores. Estamos localizados no centro de Rio Preto, oferecendo apoio para as empresas locais e da região. Nossos 3.000 colaboradores capacitados atuam em mais de 260 clientes em 90 cidades do estado de São Paulo. Nossos procedimentos são certificados pelas normas ISO 9001, Gestão da Qualidade, ISO 14001, Gestão Ambiental e OSAS 18001, Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho. E na área de vigilância, somos certificados pela CRS. Investimos em novas tecnologias, cursos de aperfeiçoamento para os nossos colaboradores e contamos com um rigoroso sistema de normas e procedimentos com constantes auditorias internas. SPSP, um parceiro estratégico para o seu negócio. Eu vou muito além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho? Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro, sou a TOTS, sou você.
Tá ouvindo esse som? É o som do reconhecimento. Aplausos para quem tá lá fora, encarando um dos maiores desafios da história: combater a pandemia do novo coronavírus. Aplausos para você. É, você mesmo, que trabalha para que as pessoas possam ficar em casa, que quando tudo voltar ao normal, terá ajudado a fazer história. Formamos um verdadeiro mutirão pela vida. Esse é o jeito de cuidar Unimed. Somos mais de 116 mil médicos cooperados e mais de 100 mil colaboradores em todo o Brasil. Sabemos que milhões de brasileiros dependem do nosso conhecimento e da nossa experiência. E sabemos também que para dar apoio a eles, precisamos manter você seguro, protegido, forte. Agradecemos muito sua dedicação. Não desanimem, não desistam. Os brasileiros precisam de nós e nós precisamos da colaboração de todos. Somos o maior sistema de cooperativas de saúde do mundo e a única operadora de saúde que está há 53 anos em 84% do território nacional. Unidos, vamos vencer qualquer desafio. Cuidar de você para você cuidar de todo mundo. Esse é o plano. Unimed. A gente vai entrar no ar, gente. Vamos lá. Bom, voltando então, vocês viram nossos patrocinadores. Quero agradecer imensamente a Alvo Gestão, a SPSP, a Unimed e a TOTS. Vamos começar nossa live. Quero apresentar então novamente todos que estão aqui. Edinho, só dá um olá para o pessoal que está assistindo aí. Boa tarde a você, Marcos. Boa tarde ao doutor Alencar, ao Fábio, a Mari. Estamos aqui. O dele está numa outra sala, mas todos juntos aqui para tentar conversarmos sobre esse tema que interessa a todos, né? Então, à sua disposição, Marcos, e à disposição de todos. É isso aí. Obrigado, Edinho. Doutor Aldenes, você está escutando a gente? Precisa abrir seu microfone. Pede para o Juca abrir o microfone. Tá bloqueado. Isso. Doutor Aldenes, só dá um oi para todo mundo aí, Aldenes. Boa tarde a todos. Estamos aqui nessa conferência que eu acho que vai ser esclarecedora da situação de Rio Preto e região. Estamos à vontade para que vocês possam nos questionar. É isso aí, Aldenes. Muito obrigado, viu? Doutor Alencar, presidente da Unimed, pode dar também um oi para todo mundo. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor prefeito. Prazer novamente estar contigo aí. Ao nosso secretário, meu amigo Aldenes, um trabalho brilhante aí, frente à crise sem precedentes. A Mariana Sport, já cumprimentei, o Fábio, enfim, Marcos, a todos que estão assistindo a gente. É um momento muito especial, um momento crítico, que eu tenho certeza que nós vamos, no final, sairmos bem agradecidos dessa crise. É isso aí. E por último, depois de apresentar a Mari, que a Mari já todo mundo conhece, que coordena aí o Lead Mulher, mas o Fábio Freitas, que é diretor da Agrometal e vai participar com a gente também nessa live. Pode dar um oi aí, Fábio. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer ao Marcos aí pelo convite, a presença aí de todos, Edinho, doutor Aldenes, doutor Alencar, a Mari. Eu acho que essa é uma crise que começa na saúde, mas ela tem implicações para todos, né? E a nossa economia afeta a todos. Então, a gente precisa entender os diversos ângulos aí disso. Acho que vai ser um bate-papo muito interessante. Legal. E minha querida amiga Mari Spott, presidente do Lead Mulher, que vai me ajudar a mediar essa conversa aí. Obrigado, Mari. Obrigada a todos, viu? Um prazer estar aqui junto. É isso aí. Bate-papo. Bom, vamos começar. Eu acho que é muito importante, antes de a gente iniciar, eu vou dividir em duas partes. A primeira sobre gestão de saúde e depois gestão econômica, tá? Sobre o momento que nós estamos vivendo. Sobre a gestão de saúde, gostaria, Aldenes, que você primeiro desse o parâmetro, as informações importantes da nossa região, e para a gente entender um pouquinho esse cenário e juntos depois partirmos aí para conseguir entender melhor como isso está afetando toda a região, tá? Gostaria inicialmente de colocar para vocês, muito obrigado pela palavra, que São José do Rio Preto começou inicialmente com casos importados, né? Que é o que acontece em qualquer cidade.
Esses casos importados, a gente tem um controle muito grande sobre eles, porque você faz o bloqueio, você vai atrás dos contatos que essa pessoa teve. Então, esse trabalho foi intenso em São José do Rio Preto. Nós conseguimos fazer bloqueio na maioria dos casos, só que, obviamente, você não consegue rastrear totalmente a pessoa. Quando isso não ocorre, vão começar a ocorrer os casos comunitários, que é o que nós estamos vivendo hoje. O que é caso comunitário? É aquele onde o indivíduo adquire a doença dentro do próprio município. Ou seja, temos mais como rastrear cada um deles. Então, o indivíduo que pegou não sabe de quem pegou, nem sabe que está doente e ele que passa. Então, nesse momento, a gente tem que redobrar os cuidados. Eu vou passar o primeiro slide aqui, que mostra nossos suspeitos. Nossos suspeitos, como você vê, é uma curva ascendente. Ela ascende. Ela começou no dia 26/2, com o primeiro caso suspeito, tá? E agora nós estamos com uma curva totalmente ascendente, né? No próximo, você vai ver que são os casos confirmados, que segue a mesma curva, ou seja, ela é proporcional. Quanto mais suspeito eu tenho, mais eu vou encontrar Covid-19. Então, você vê que ela também é ascendente. Hoje nós estamos com 19 casos, sendo que 7 estão internados e 3 desses são jovens, os demais são acima de 60 anos. Então, desses 93 internados que nós temos, São José do Rio Preto tem 47 que residem na cidade. Os demais são regionais, porque nós temos 2 hospitais regionais, que é o Hospital de Base e o João Paulo II, onde nós estamos também recebendo pacientes. Esse slide aqui, ele é um slide fundamental para que todo mundo entenda o que possa acontecer. Você vê o seguinte, olha, se nós não tomássemos, desculpe, nenhuma medida, sem nenhuma medida de distanciamento social, São José, o Brasil pode chegar a 1.100.000 números de mortes, tá certo? E 469 mil pessoas em UTIs. Com medidas tardias, nós chegaremos a 206 mil mortes, 97 mil UTIs. Isso foi projetado pelo Imperial College da Inglaterra. Com as medidas precoces que Rio Preto tomou, nós podemos chegar no Brasil, se todas as cidades do Brasil tomassem essa medida, nós ainda chegaríamos a 44 mil mortes, tá? E precisariam de 15 mil UTIs para atender a população. Se a gente transferir essa projeção do Imperial College, nós vamos chegar em São José do Rio Preto nesses números. O que Rio Preto está fazendo hoje? Rio Preto está fazendo distanciamento social precoce. Ou seja, nós começamos logo que apareceu o primeiro caso. Então, ele é precoce. Então, hoje, Rio Preto, numa projeção, utilizando o Imperial College como norte, nós teríamos hoje em Rio Preto 547 pacientes hospitalizados durante o período. Não está aparecendo aqui a necessidade de UTI, que seria de 126 UTIs, que está no nosso limite. Esse é o nosso limite em São José do Rio Preto. E a população infectada chegaria a 25 mil. Isso é importante vocês notarem, que se nós não afrouxarmos agora e entrarmos na linha de cima, que é distanciamento social tardio, ou seja, não cumprimos o distanciamento social agora, na hora da transmissão comunitária, nós vamos pular para a linha de cima. Pulando para a linha de cima, nós vamos ter 108 mil pessoas infectadas em São José do Rio Preto. Nós poderemos chegar a 446 mortes.
nós precisaríamos de 2.587 leitos hospitalares e precisaria de 507 leitos de UTI. Lembrar que cada paciente fica, em média, 14 dias internados em UTI. Então, isso é fundamental, mantermos o distanciamento social precoce para que não cheguemos... Se a gente pular uma linha, nós já não temos mais estrutura. Por isso que a gente insiste sempre, temos que manter esse distanciamento precoce. Olha bem, a região de Rio Preto. Nós também projetamos para a região de Rio Preto, não só a cidade, mas todos os municípios. Nós chegaríamos a... Coloca o chart da região. Eu estou pondo aí. Isso. Olha bem, nós não sabemos como está sendo feito nas outras cidades, né? Rio Preto a gente tem o controle, mas nós acreditamos que as outras cidades estejam entre o distanciamento precoce e o tardio, tá? Então, se a gente chegar no tardio, nós teríamos 259.600 pessoas infectadas na região, 1.000 mortes e 6.000 necessidades hospitalares, que foge muito à nossa capacidade, e teríamos 3.426 necessidades de UTI. Tá? Esse aqui, ó, a gente pode colocar aqui, ó, 1.426, se a gente... Então, nós não sabemos o que está acontecendo nas outras cidades. Então, provavelmente, nossa curva vai ser entre esses dois aí. E, por último, que é uma pergunta que todo mundo faz, São José do Rio Preto, o que nós temos de leito? Nós temos hoje 728 leitos SUS, 740 não SUS, ou seja, da saúde comunitária, num total de 1.475 leitos em São José do Rio Preto. Lembrar que parte desses leitos são utilizados também pela região. E nós temos 205 leitos SUS e 86 não SUS, chegando a UTI, chegando a 291 leitos de UTI em São José do Rio Preto. Mais uma vez, repito, parte desses leitos também são usados pela região. Isso é o que a gente gostaria de passar para vocês, que eu até prometi que hoje a gente faria uma projeção, mas nós estamos iniciando um estudo próprio. Talvez São José do Rio Preto seja uma das poucas cidades do Brasil que vai fazer estudo populacional. Nós vamos começar fazendo 1.000 testes em pessoas assintomáticas nas nossas UBSs que não tratam o COVID-19. A partir daí, com esses 1.000 testes, nós faremos uma projeção real de São José do Rio Preto, aonde nós podemos chegar, quantos leitos precisaremos. Só que nós vamos precisar de 15 dias para poder concluir essa pesquisa, que deve começar no início da semana que vem. Estamos só dependendo de insumos. Queremos agradecer ao Unesp por nos darmos essa força também, que é ela que será responsável por esses exames. Tá. Você pode tirar a apresentação, então, para a gente poder visualizar isso. Eu vou, antes até de fazer as perguntas, vou pedir algumas considerações do Edinho. Edinho, sem a gente tocar no assunto de economia ainda, só essa visão de saúde, pelo que o Aldenis mostrou, você quer colocar alguma informação? Bom, eu queria dizer, Marcos, e a todos, que a nossa orientação foi sempre fundamentada na ciência, nos números que o Aldenis me traz todos os dias. Por isso, esse é um problema técnico, é um problema de saúde pública. E saúde pública a gente se orienta através de informações científicas, utilizando toda a infraestrutura, todo o recurso humano que dispomos para minimizar. E os números que o doutor Aldenis coloca, por si só, dizem tudo. Se nós não fizermos esse distanciamento social, nós vamos sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Aí é o caos. Por isso, essas medidas que estamos tomando agora, em seguida, alimentação, para que ninguém possa deixar de ter um pão na mesa, e, no terceiro momento, a indústria, o comércio e o emprego. Portanto, são ações muito bem focadas e nós estamos muito coesos, e quero aproveitar para agradecer todos que estão envolvidos nesta questão e
sem sombra de dúvida, ninguém vai sair ileso desse processo, mas acho que Rio Preto e o Brasil sairá maior, porque o Brasil não será o mesmo depois desta pandemia. Ok, então antes de eu também começar a perguntar, eu queria, doutor Alencar, você que é presidente da Unimed, vendo esses números e como a Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto está trabalhando e o posicionamento do Edinho, gostaria que o senhor comentasse, fazendo um grande favor. Bom, boa tarde de novo. Marcos, eu queria antes parabenizar o nosso prefeito Edinho Araújo e o nosso secretário, o doutor Aldenis, porque fazer o isolamento depois que todo mundo tem experiência é fácil. Difícil a decisão que eles tomaram de fazer esse isolamento precoce. Isso é extremamente louvável. É isso que vai fazer a diferença. Você pegar os números que o doutor Aldenis ele apresentou aí, entre a diferença do isolamento precoce e do isolamento tardio, ela é brutal. Ela é brutal. Então, hoje, no mundo inteiro, baseado nessa questão de ciência, a questão médica, a questão técnica, né, que tanto também o Mandetta ele tem preconizado, tem falado insistentemente, a questão dessa decisão do prefeito fazer esse isolamento precoce é extremamente louvável, é inquestionável. É inquestionável. Se a gente pegar a experiência no mundo, se a gente for ver, eu pensei que o Aldenis fosse falar isso, um conceito que é aquela imunidade por rebanho. O que é isso? Isso a Grã-Bretanha começou a fazer no início, que é assim, vamos tocar a vida e esquecer que está tendo essa epidemia e vamos ver o que acontece. Ela não deu certo, e eles recuaram. E o país que começou isso, isolamento tardio, né, depois se arrependeu dessa imunidade por rebanho, a perda foi dramática, foi catastrófica, inclusive para a economia. Isso reflete, no final, para a economia também, como a gente viu que aconteceu na Itália e está acontecendo na Espanha. Talvez hoje no mundo, eu não sei se vocês assistiram ontem, Roda Viva, com o biólogo Átila, ele enfatizou muito isso. O único país hoje que não está fazendo nada, que a gente tem conhecimento, é a Bielorrússia, que é uma loucura. Deixar solta essa epidemia sem uma restrição. Não sei se vocês viram ontem, até o presidente de lá falou que se lava a mão com vodka e assiste jogos, enfim, é uma loucura, está indo na contramão do mundo. Agora, novamente, parabenizar a atitude de Edinho. Não é fácil você fazer o isolamento precoce. Imagino a pressão que tenha tido, mas, enfim, isso é crise. Nós estamos também num momento de crise e eu tenho certeza que os números lá na frente vão dar razão a quem adotou o isolamento precoce. Ok. Uma pergunta, Aldenis ou Edinho pode responder, tá? A gente sabe que a Covid ela tem uma atuação no público de 60 anos mais, né? O que está muito mais direcionado, comprovado, e quem tem algum problema mais evidente aí. Qual é essa população em São José do Rio Preto e na região? Denis, você pode precisar melhor, né? Mas eu tenho a impressão que é acima de 15% da população. Portanto, vamos fazer essas contas aí. Passa aí, Denis. Na realidade, eu gostaria de fazer uma correção. Não é que a doença comete mais o idoso, é que o idoso, a doença é mais grave no idoso. Ela comete a população como um todo, tanto criança como adulto, como o idoso. Então, só que o idoso ele tem menos resistência. O que gira na nossa região é em torno de 15% da população ser idosa. Se nós trabalharmos com 15% de idosos, nós estamos numa região de 1 milhão e 200 mil habitantes, contando as nossas 102 cidades que são da DRS. E isso, na realidade, fica entre 150 mil e 200 mil idosos que nós temos nessa região. Tá. Outra pergunta. Esse número, você falou que está sendo feito um estudo, até. A gente sempre, quando vê uma informação dessa, a gente minimiza muito pela quantidade de testes realmente que estão sendo feitos, né? Se está sendo na quantidade ideal ou não, a gente sabe que não é a quantidade ideal,
e você citou uma situação agora onde vão ter 1.000 testes, é isso que você comentou, né? Isso. Na realidade, o que a gente vai fazer é ciência. Eu sei que ontem, na palestra, colocou que quanto mais se fizer, melhor. Não tenha dúvida que isso é real. Só que nós não temos os kits, nós não temos insumos para fazer. Daí você faz um desenho científico. É mais ou menos como uma pesquisa de opinião pública em véspera de eleição. Você cata um certo número de pessoas numa amostra razoável, calculada, e você projeta isto para a população. Ela é 100% assertiva? Não, ela vai ter aí um erro de 5%, de 3%, depende do número dessa amostra. Com 1.000 pessoas, a gente acredita que nós chegaremos muito próximos do número que venha a ocorrer. Só não fazemos mais por falta de insumos. Não é nem questão financeira, porque o São José do Rio Preto, apesar de estar passando todas as dificuldades de toda a cidade, o Edinho não tem poupado esforços para a gente comprar insumos, tanto de EPIs como de exames. Então, é realmente por falta de insumo. Tá. Tem uma pergunta aqui que eu já vou direcionar para você, Aldenis, que é do Arthur Santini, da Ecore. Obrigado, Arthur, pela participação. Um dos filiados nossos, né? Ele falou, ontem o secretário disse estar monitorando a eventual necessidade de ampliação de leitos na cidade. Esse procedimento não é arriscado, tendo em vista que estamos vendo o que está acontecendo em outras cidades? Aguardar para ampliar, sendo que, ao precisar, possivelmente não teremos tempo de construí-los? Já não deveriam estar construídos agora? Olha, eu queria colocar para você o seguinte. Ontem, nós devemos ter uma equipe. Se o prefeito quiser responder essa, ele fica à vontade, prefeito. Eu quero dizer, Marcos, e ao associado, que essa é uma preocupação que está presente em todo o tempo. E nós não estamos parados. Quero dizer que o Aldenis, juntamente com o comitê e uma equipe específica, tem feito um levantamento já há alguns dias, um levantamento técnico, porque eu acho que não cabe achismo, suposições. Nós queremos tudo sendo feito com base em dados técnicos, científicos, e por isso essa pesquisa está sendo feita, e nós estamos muito próximos de dar anúncios e boas novas à população. Podem ficar tranquilos de que nós estamos cuidando de todas as frentes. Há uma exaustão, até certo ponto, de todos aqueles que estão trabalhando nesse momento, mas a causa vale a pena. Nós estamos muito envolvidos, muito conscientes de que estamos dando todos os passos, um por dia, com muita tranquilidade, e eu quero dizer que fiquem tranquilos de que este aspecto, com relação a leitos, será equacionado no tempo oportuno. Porque a preocupação, né, Edinho, é a região, né? Porque a gente sabe da dependência que tem de São José do Rio Preto, né? Quando a gente olha esse número de São José do Rio Preto, talvez a gente fique um pouco mais tranquilo, mas quando a gente vê o impacto que a região pode ter e ainda prefeituras que talvez não tenham tomado medidas como a de São José do Rio Preto tenha tomado, então como isso pode arriscar toda a região aí nesse conceito que está sendo trabalhado, né? Então, para a gente é fundamental que esse número esteja muito claro e sempre acompanhado. E aí, Aldenis, eu queria saber, os números oficiais, tem alguma página, algum lugar publicado? Você fala, eu sei que você tem uma live diariamente, onde você comenta, mas tem algum lugar efetivo? Isso até é uma pergunta do Marcos Marcaça, que realmente é um outro filiado da Rioport, do LIDE Rio Preto, e tem algum lugar que pode acessar e ter isso com mais clareza? Eu queria, inicialmente, dizer o seguinte, só para complementar a resposta anterior, nós estamos com dezenas de engenheiros procurando edifícios. Nós temos algumas coisas já, tá? Lembrar só o seguinte, não é só local. É respirador, é cama, monitores, todos os aparatos. Isso tudo está sendo realmente procurado.
e o mercado está escasso, né? Você sabe disso. Mas nós estamos insistentemente fazendo isso. Na realidade, todas as nossas lives e todos esses dados que nós publicamos nas lives, elas ficam no site da prefeitura, tá? Eles ficam. Você pode assistir a live depois que ela seja feita inteiramente no site da prefeitura. Site da prefeitura, tá? Então lá tem disponibilizado todas as informações aí. Todas as lives, tá? Agora, até aproveitando, né, eu recebi muita... falou, olha, avisa que o Polo Joalheiro está à disposição para montar um hotel, um hospital de campanha. Eu acho que vocês vêm recebendo isso o tempo inteiro também. E óbvio, quando a gente fala da região, a gente se... Marcos, deixa eu só dizer... Marcos, pode falar. É verdade, o espírito de solidariedade de todo o Rio Pretense, dos empresários, eu quero aqui registrar isso e agradecer. Nós temos acolhido todas as possibilidades de doação, de cessão, e esse grupo que o Aldenis fez referência, que nós montamos um comitê de engenheiros, técnicos, para analisar. E, portanto, fica aqui esse agradecimento geral, mas esse local, o condomínio Joalheiro, já foi vistoriado. Queremos agradecer ao Constantini, o seu presidente e a todos, mas nós precisamos de algo que dê menos trabalho, menos adaptação, para que os efeitos possam surtir de forma imediata quando nós estivermos necessitando efetivamente. Ok, agora um resumo geral, Aldenis, das nossas necessidades aí da região em relação aos materiais mesmo. Quando a gente fala de respiradores, quando a gente fala de utensílios, o restante, eu sei que existe a necessidade, não é por falta de dinheiro ou ajuda de empresário que vai ter. Eu queria que você passasse como que está isso. Olha, eu queria também reforçar a palavra do Edinho sobre o envolvimento dos empresários de São José do Rio Preto na causa. Ela é fabulosa, fabulosa. Tem todo dia, todo momento, alguém me liga, onde eles estão à disposição, tanto na oferta de material. Nós, no momento, a gente foi salvo, inclusive, por um empresário dos EPIs, né, que são a proteção. Uma firma que não tem nada a ver com a gente, foi atrás do tecido, fabricou, e é ela que nos salvou, porque a gente não encontrava no mercado. Então, eu queria agradecer muito. Olha, o que nós na parte de proteção, nós estamos por 2 meses abastecidos agora, em virtude dessa pessoa santa que abriu o coração e fez isso para a gente. E agora nós estamos atrás de insumos para a montagem de um hospital, se for necessário, que esse é muito mais complexo, mas mesmo assim, você sabe, né, que vocês também estão batalhando para conseguir respiradores e todos os insumos necessários para a gente montar isso. Queria agradecer a vocês todos da LIDE, que têm nos ajudado muito. Essa conversa de doação, eu nomeei uma pessoa chamada Ederval, que ele é da Secretaria de Saúde, para que ele receba e converse com essas pessoas. Eu concentrei numa pessoa para ele poder falar, estou precisando disso. Nós, de verdade, preferimos os insumos ou de qualquer ajuda financeira. O insumo, nesse momento, é fundamental para a gente montar esses hospitais, caso for necessário. Qual que é o contato dele? Você tem aí o e-mail dele para passar para todo mundo que está assistindo? O contato dele, eu tenho. Vou ver já. Pega e você já passa. Pega, já passa. Ô, Mari, gostaria de te colocar nessa conversa. A Mari, ela é diretora da Clínica Uma, né? A Mari é nossa presidente do LIDE Mulher. Na sua visão, Mari, eu queria que você comentasse um pouco das ações em relação à saúde, né? A tomada de decisão aí, os estudos, da forma como está sendo apresentado. Eu queria a sua visão referente a isso. Pode falar, Mari. Bom, eu queria parabenizar o prefeito e o doutor Aldenis pela coragem,
na verdade, que vocês tiveram em adotar esse isolamento precoce. Eu imagino que não deve ter sido, prefeito, uma atitude fácil, porque representa para vários, né, empresários, indústrias, um impacto muito grande econômico, então não deve ter sido fácil tomar essa atitude de decretar o isolamento precoce, mas eu, como colega médica do Dr. Aldenis e mesmo ter uma visão de empresária, eu acho que os senhores tomaram a atitude mais acertada neste momento. Tudo que a gente vê em relação à contaminação desse vírus, ela é bastante importante, né? E eu acho que essa foi a atitude mais correta, apesar de todo que nós vamos tratar num segundo momento dessa conversa, apesar de toda a sequela econômica que vai vir aí, que a gente vai colher, né? Mas, então, os senhores estão de parabéns, e a minha preocupação, assim, como médica, trabalhei muitos anos dentro do hospital de base também, se Rio Preto, que é uma estrutura de saúde fantástica, nós estamos aí dentro do isolamento precoce, na nossa margem de limite, de leitos, etc., me preocupa muito, Marcos, como você colocou, a região. Porque se fosse Rio Preto só isoladamente, que a região não respingasse no nosso sistema de saúde, eu acho que a gente poderia estar tranquilo, mas eu acredito que a região vai respingar aqui, caso não tenha essa atitude na região também. E aí, prefeito, eu te pergunto, nós como uma cidade, né, de maior porte aí da região, não temos como não interferir na política da região, mas poder abrir um bate-papo com esses outros prefeitos para que tomem medidas também de isolamento precoce? Mari, muito boa a sua pergunta. Nós estamos equacionando nas próximas horas esta questão de um hospital, vamos chamar assim, de campanha, e eu tenho já mantido contato com alguns prefeitos da região, e nós, neste momento subsequente, nós vamos contactar mais efetivamente, porque sabemos que temos alguns hospitais da região, eu diria para você aqui, assim, muito rapidamente, Tanabi, José Bonifácio, Potirendaba, Monte Aprazível, Nova Granada, e nós queremos fazer essa união de forma coordenada, que seria essa futura região metropolitana de São José do Rio Preto, no sentido de nós equacionarmos, termos uma organização mínima para poder minimizar os efeitos do coronavírus. Portanto, tem muito sentido essa sua colocação e nós temos a exata noção da responsabilidade que temos enquanto prefeito de Rio Preto de equacionarmos aqui, mas também de contribuirmos para que a solução possa ser regional, estadual e nacional. Então, e até era muito importante, viu, Aldenis, essa coordenação também, por Rio Preto ser a cidade mãe aí, de os secretários, vocês estarem unindo os esforços para ter essa base de informação mais casada, em tempo real, sabe? Todo final do dia, quando você for fazer a live, poderíamos ter a informação da região, porque isso é tão importante, porque todo mundo quer atender ao máximo, nós somos empresários da região, sabemos da importância do polo de saúde aí, e a gente fica com receio de não estar olhando de uma maneira muito mais generalizada isso, tá? Seria muito importante. Aproveitando só agora, para finalizar esse assunto da gestão de saúde, para a gente começar a parte econômica, vocês acreditam que o pico em São José do Rio Preto e região vai acontecer quando? Olha, a gente não tem a precisão disso, mas nós acreditamos o seguinte: como faz 4 dias, mais ou menos, que nós detectamos a contaminação comunitária, né? A transmissão comunitária, nós acreditamos que vai ter um período de incubação do vírus agora de 5 a 7 dias, e de partir da semana que vem que nós vamos ver a intensidade disso. Então, eu acho que nós começaremos a ter bastante casos a partir do meio para o final de semana, 10 dias, vamos pensar, que vai começar a
aumentar muito os casos, e aí essa duração vai depender daquilo que nós falamos, da circulação viral. Mas nós acreditamos que até o final da semana que vem, nós começaremos a ter um pico importante. Ô, Marcos, eu queria também colocar o seguinte, eu peguei o e-mail da doação. Tá, pode falar. Que você doação, tá? .saúde, doacal, né? Não é doacal sem o acento e o cedilha. Isso. .saúde, riopreto.sp.gov.br. Vou pedir para a Gisele, que está nos acompanhando, que é assessora nossa de imprensa, fazer um post nas redes do LIDE sobre isso, tá, Gi? Pode colocar, fazendo um grande favor, que aí fica mais informado todo mundo aí. A gente entende todo esse lado da saúde, foi colocado todas as informações, e não que a gente esteja controlado, mas parece que vocês, quando o aspecto o efeito coronavírus saúde, Aldênis e Edinho, parece que vocês estão mais sentindo na mão esse controle, né? Posso dizer isso? Que vocês estão sentindo na mão esse controle? Perfeitamente, Marcos. Nós estamos muito seguros, muito tranquilos com relação às providências que estamos tomando. Porque elas têm fundamento, elas estão alicerçadas em experiências que outros países já vivenciaram e dentro da orientação da Secretaria da Saúde de São Paulo, do Ministério da Saúde em Brasília, e utilizando toda a infraestrutura e os recursos humanos que temos. Que Rio Preto é uma cidade privilegiada, ter um quadro de médicos e de hospitais e de profissionais de referência, porque Rio Preto foi sempre cantada como uma cidade de referência na área da saúde. E agora nós queremos que possamos aplicar, apesar de que ninguém tem experiência nesta área em coronavírus. Em pandemia de coronavírus, ninguém tem experiência. Há um aprendizado diário, mas nós estamos procurando fazer o dever de casa de forma simples, objetiva, mas unidos e focados. Bom, tem um ponto aqui do Queiroz que nós já respondemos. Queiroz, que é filiada, diretora da TV Tem, um grande abraço, Queiroz, que a respeito dos testes, acho que o Aldênis explicou que vai ter uma amostra aí de 1.000 e ali a gente vai poder tirar muito mais essas informações. Mas o ponto do Queiroz é um ponto que a população vem falando, né? Ao invés de ser um teste, massificar, né? E ter o máximo de kits aí, conseguir trazer e massificar esses testes aí. Mas a gente sabe também da dificuldade de conseguir esses números de testes, por mais que o país agora teve uma compra grande, né? E eu não sei como isso o governo federal vai conseguir entregar, né? O Ministério da Saúde vai conseguir entregar e dividir isso para cidades. Mas a gente já viu o esforço para pelo menos você pegar uma base e olhar essa base e tentar tirar um número mais estatístico sobre isso aí, tá? Ô, Marcos, eu posso dar uma explicação melhor sobre esses testes? Pode. E até aproveita esse ponto só para esclarecer. Nessa parte de combate, tudo está sendo feito pelo município ou vocês estão tendo a ajuda do Estado e do governo federal com clareza? Bom, existe várias. Eu vou responder primeiro essa, depois eu volto naquela. A ajuda financeira e de EPIs ainda não chegaram, mas existe várias portarias que vão vir e a gente acredita que sim, que está tendo um empenho conjunto. Não chegaram nem IPIs e mas a DRS, né, que é a Divisão Regional da Saúde, já pegou nossos dados para passar para o Estado, para passar para o Ministério, para que esses insumos possam vir. O que eu gostaria de falar de teste, nós temos 2 tipos de testes. Um teste é o PCR, né, que é em tempo real, tal, é diferente. Esse teste sai em um dia e o indivíduo contaminou, enquanto ele tiver vírus circulante, ele é feito o exame e é detectado. E é esse que São José do Rio Preto está fazendo, através de que é da FAMERP, FUNFARM e a Unesp.
Esse teste é o melhor de todos, disparado, né? E nós temos um segundo teste, que é chamado teste rápido, né? Esse como? Sorológico. Vamos falar em linguagem médica, né? Sorológico. O que acontece? O indivíduo pega a doença, ele vai criando anticorpos contra essa doença, né? Só que no começo ele não é detectável, é muito baixo. Então nós temos que esperar 7, 8 dias de sintomas para que o indivíduo vire, que a gente chama, que ele comece a apresentar anticorpos detectáveis. Então, esse é um teste para você fazer um tipo de controle, mas não é para fazer rastreamento populacional, porque eu posso pegar do indivíduo que está contaminado, mas não vira. Mas não manifestou. Não manifestou ainda, não criou os anticorpos necessários, né? Então, esse teste também ele não tem grandes comprovações ainda, por ser uma doença nova, que ele funciona 100%. Entendi. Então, a base que vocês pegaram é no melhor teste hoje disponível que vocês acreditam, para justamente poder explorar isso ao máximo. Antes de ter as considerações sobre saúde aí também, doutor Alencar, que eu quero pedir para ele finalizar, mas Edinho e Aldenis, fake news em Rio Preto, das informações de saúde, está acontecendo? Existe muito fake news, lamentavelmente, porque este é um dos momentos onde a solidariedade deveria se prevalecer em todas as pessoas. Então, nós queríamos fazer este apelo, porque não contribui, né? As redes sociais são importantes para nós dialogarmos, mas, neste momento, o que nos deve mover e orientar as nossas ações decorre do conhecimento científico, dos números, para que a gente possa acertar o passo. Então, eu queria lamentar a existência de fake news, porque hoje, nesse mundo globalizado, o fake news não tem fronteiras. Mas o que nós queremos é que a ação solidária esteja mais presente do que nunca nas nossas ações. Porque ontem até teve um boato de uma possível morte em Catanduva, que acabou não sendo colocada, que sim, realmente era uma morte de coronavírus, mas não foi confirmado, né? Então, a gente pode ficar tranquilo que até agora não teve nenhuma confirmação mesmo de nenhuma morte na região, né? Com certeza. Nós acompanhamos isso diária e momentaneamente nós não temos nenhuma morte ainda confirmada por coronavírus. Houve algumas dúvidas de um ou de outro, existe alguns que ainda não saíram resultados, né? Mas confirmados nós não temos nenhum caso. Bom, para finalizar essa parte de gestão de saúde, doutor Alencar, em relação à Unimed, né, você já realmente elogiou o trabalho que está sendo feito aí em toda a região, e na Unimed diretamente esses impactos, como é que estão acontecendo? Só corroborar alguns números. Nós temos na nossa carteira local aqui, hoje nós temos um pouco mais de 170 mil usuários na nossa rede local, né? Nós temos mais quase 100 mil fora da nossa região. Dessa nossa região, Marcos, nós temos, não sei se o Aldenis tem e o nosso prefeito tem esse dado, nós temos 23 mil pessoas acima de 60 anos. Então, é muito importante o telemonitoramento desse pessoal, é muito importante a gente mapear onde essas pessoas fazem a consulta. Hoje, lá no nosso complexo, nós temos entre 70% e 75% de divisão de mercado das pessoas que procuram a rede de urgência da cidade, ou seja, de 100 usuários da Unimed que procuram uma rede de urgência, entre 70% e 75% vão lá para o nosso complexo de saúde. Então, o que nós fizemos lá? Nós montamos 2 fluxos bem estabelecidos, um que a gente chama uma clínica da gripe, que são todos esses sintomas respiratórios que vão para um outro fluxo, é outro corredor, é outra sala, é outro médico que atende, e aquele paciente geral, né, que tem outras queixas, traumas, enfim. E o que é interessante notar, Aldenis, eu não sei se você com certeza tem esses dados, é o
quanto que diminuiu esse atendimento geral em toda a rede de urgências São José do Rio Preto. É uma coisa impressionante. Isso aflora uma situação. É claro que, como nós temos restrição de andar na rua, restrição de atividades físicas em conjunto, futebol, vôlei, basquete, carros circulando, claro que isso dá uma diminuída, mas tanto que muitas vezes nós, os usuários, utilizam os pronto atendimentos de maneira desnecessária, porque caiu de maneira absurda, caiu 70% o movimento do pronto atendimento geral. Então, é muito importante fazer esse telemonitoramento dessas pessoas idosas, desses nossos 23 mil usuários. É muito importante também nós monitorarmos isso à distância e orientarmos à distância. Hoje nós temos, assim como a Prefeitura, um 0800, em que as pessoas ligam e nós orientamos quando procurar os atendimentos. Porque, como o nosso secretário falou, a gente imagina que comece um movimento muito mais intenso de coronavírus daqui uns 7, 10 dias mesmo. Então, isso vai ter uma repercussão direta no nosso pronto atendimento, na nossa rede hospitalar. Então, é muito importante que as pessoas utilizem esse 0800 para que sejam orientadas a respeito de sintomas mais leves, que permaneçam em casa, só procurem pronto atendimento em situação realmente de risco. É muito comum a gente ouvir assim, Marcos, olha, eu não tenho nada, mas eu quero fazer o teste, sabe? Então, são situações que, no momento de crise, essa crise é sem precedentes, realmente, e como o nosso prefeito Edinho falou, nós estamos todos, o mundo inteiro, ele está aprendendo com essa epidemia. Não só países emergentes, como os países ricos estão aprendendo. Você vê o tanto como, por exemplo, o comportamento dos Estados Unidos foram no início, né? Que voltaram uma conduta, aí, o isolamento e tal. Mas é muito importante que as pessoas antes utilizem esse 0800, não só da Unimed, quanto também da Prefeitura. Foi louvável a atitude do secretário da Saúde chamar todas as operadoras de saúde. Já foi a primeira vez na minha vida que eu sento com as operadoras concorrentes, entre aspas, porque nessa hora não tem concorrência. Nessa hora vai ter um impacto a todos. Nós estamos falando em seres humanos, então não existe essa divisão entre a operadora de saúde e o poder público. Nós temos que caminhar juntos, só assim a gente vai ter maiores resultados. Em relação aos nossos usuários, nós temos, então, esse telemonitoramento. Em relação aos nossos colaboradores aqui, nós demos férias para quem podia dar férias, nós fizemos a questão de banco de horas, nós colocamos em trabalho remoto, especialmente os grupos de risco, as pessoas acima de 50 anos. Então, nós demos uma esvaziada aqui, é proibido reunião com 3 pessoas ou mais, é proibido essas reuniões. Ambiente arejado, a gente deixa todas as janelas abertas, álcool em gel para todo lado, e também orientar os nossos colaboradores quando utilizar os pronto atendimentos. Enfim, são ações, acho que todas as empresas estão fazendo isso. A gente tem que pensar também na segurança do caixa e pensar principalmente, em primeiro lugar, na saúde dos colaboradores, dos usuários e de nossos cooperados. Obrigado, doutor Alencar. Mari, só lê os 2 comentários aí em amarelo, e aí eu vou chamar o vídeo da Tarrafo para a gente entrar na gestão da economia, tá? Então, 2 associados aqui do LIDE. Primeiro, primeiro comentário parabenizando o LIDE por esse nosso bate-papo, e dizendo que depois desse nosso bate-papo, as pessoas estão mais confiantes e encorajadas para enfrentar esse momento, vendo a atitude do senhor prefeito e do doutor Aldenis. Então, parabenizando a atitude de vocês e se mostrando encorajados após esse momento. Quem mandou essa mensagem foi o Pelarim, tá? Pelarim. E depois uma outra mensagem do João, da Silva Painéis, referente àquele comentário que eu fiz para o senhor prefeito. Se não seria interessante, né, Marcos, aqui uma sugestão do LIDE promover um encontro aí com o doutor Aldenis, do prefeito, com os secretários da região, né, das prefeituras da região, para promover essa discussão, né? O que essas cidades da região realmente estão fazendo, por esse comentário que a gente sabe, né, médicos ali do hospital de base, que a região respinga aqui dentro da DRS do HD, né?
É isso aí. Bom, gente, só reforçando que do lado esquerdo tem um ícone de mensagens. Pode mandar a sua pergunta, tá? Então, antes de a gente entrar na gestão econômica, vou pedir para colocar o anúncio comercial da Tarraf, fazendo um favor. Estamos na obra do Monte Helena. Temos 9% de obras concluídas. A etapa em andamento é a concretagem de trecho do piso do primeiro subsolo. Essa etapa ela envolve a armação, o lançamento do concreto e o polimento do piso. A próxima etapa será as instalações elétrica e hidráulica e os demais sistemas que envolvem no projeto. Bom, voltando então, agora a gente vai falar sobre a segunda parte, que é a gestão econômica. Edinho, antes de a gente começar a fazer as perguntas, né? Você tomou medidas, e a gente sabe, medidas duras, como o governo do Estado de São Paulo também tomou, um pouco discordante governo federal. Eu queria a tua visão das suas medidas claras e que você tomou, o seu posicionamento. Queria que agora você tenha a oportunidade de esclarecer para todos os filiados aqui do LIDE, que viram os números e o porquê as decisões foram tomadas, mas gostaria que você aproveitasse esse tempo para falar realmente dessa parada e o mais importante, né? O que eles podem esperar de ações efetivas econômicas para ajudar, e aí eu estou falando municipais, né, para ajudar a passar esse momento. Bom, Marcos, dentro da competência que tem, porque o município, desde a Constituição de 88, passou a ser um ente da federação. Nós temos a União, os estados e os municípios. Procurei com toda a responsabilidade. Eu me recordo que das primeiras conversas que tive com o Dr. Aldenis, lá no início de janeiro, conversávamos a cada semana sobre as notícias que já começavam a chegar do mundo, especialmente da China, e sempre dizendo ao Dr. Aldenis, vamos tomar todas as medidas que forem necessárias no sentido de minimizarmos os efeitos da pandemia coronavírus. E foi isso que fizemos. Eu me recordo que quando anunciei que faria a suspensão das aulas daí a 3 dias, no dia seguinte, 10% apenas dos pais tinham levado as crianças à escola. Eu ia anunciar o fechamento, daí a 3 dias, e no dia seguinte, realmente os pais já iniciaram esta compreensão e este espírito de solidariedade. Portanto, eu vi ali que o isolamento precoce teria a aceitação da maioria da população. Eu sei, eu tenho vivido e tenho os depoimentos mais profundos do quanto este momento representa para a economia, do ambulante, aquele que trabalha informalmente, do pequeno empreendedor, mas nós temos que ter esta consciência de que neste momento vale mais a vida. E é dentro desta linha de termos a orientação sempre clara, científica, e todos os dias prestando contas à população, porque o trabalho que o secretário, o Dr. Aldenis, e toda a equipe da saúde, aí eu quero estender a todas as secretarias da prefeitura. Não há um só secretário, um só servidor que não esteja engajado neste momento. Então, eu acho que é um grande aprendizado. Eu diria a você com toda a tranquilidade que o Brasil não será o mesmo, né? A higiene do brasileiro será diferente. Esse depoimento do Dr. Alencar acaba de nos oferecer esse dado estatístico de qual a diminuição das pessoas que procuram as unidades e os prontos-socorros,
Então, isso mostra o quanto nós vamos priorizar e, daqui para frente, fazer a medicina preventiva e tantas outras medidas que nós poderemos adotar. Então, acho que esse momento é o momento de nos prepararmos, de fazermos tudo aquilo que é necessário para impedirmos essa escalada da contaminação do coronavírus. E depois, nós vamos tomar as medidas, e já estamos, eu quero dizer, e aí, em determinado momento, nós vamos mencionar todos aqueles que têm colaborado, que têm feito as doações. Eu tenho ouvido, Marcos, e aqueles os colegas que participam, mas tem depoimento e tem ação tão profunda no sentido de valorizar a vida. Porque hoje, apesar deste isolamento físico que todos nós estamos tendo, mas há uma aproximação, as pessoas estão muito mais próximas, nós estamos muito mais apegados a valores que são valores importantes que antes, muitas vezes, nós não percebíamos. Então, o que eu quero dizer é que a Secretaria da Agricultura, porque o ano passado eu passei a questão da merenda para a agricultura, que estimula o pequeno e médio produtor. Nós temos um trabalho que é reconhecido em Brasília, um dos trabalhos mais eficientes. Eu me recordo ainda, quando era deputado, procurei essa questão do apoio às cooperativas, e para você ter uma ideia, eu fui visitar e vi o trabalho das pessoas. Nós tínhamos 12 mil cestas básicas que vão começar a distribuir para as pessoas, para as crianças que não estão frequentando as aulas neste momento. Então, o que é fundamental, Marcos, que eu queria destacar aqui, a Prefeitura tem cadastro. A Prefeitura de São José do Rio Preto, através dos seus CRAS, são mais de 20 CRAS espalhados por toda a cidade. Nós temos um trabalho feito pela assistência social, pelo Fundo de Solidariedade e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o representante dos empresários, do pequeno e médio comerciante, e que nós vamos procurar, portanto, ter projetos, porque daqui a pouco as ações do governo federal e do governo estadual vão chegar nos municípios, porque a eles cabe a execução. E se nós não tivermos com esta infraestrutura adequada, com projetos, sabendo quem é que deve receber aquele benefício, aquela ajuda, aquele empréstimo, nós vamos nos perder. E aqui não, nós estamos muito tranquilos. Nós temos, portanto, a saúde sob a liderança do Dr. Aldenes e da sua equipe, que eu rendo aqui, mais uma vez, as minhas homenagens. Assistência social, a Patrícia, juntamente com o Fundo Social, a Maria Elza e toda a sua equipe. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Jorge, que está fazendo um trabalho de cadastramento junto ao Banco do Povo, e o Pedro Pesuto, também, que tem a colaboração de toda uma equipe. Então, eu queria dizer que nós estamos priorizando, primeiro momento, saúde, segundo instante, comida na mesa. Espero que em Preto ninguém tenha a falta do pão, porque essa cidade já mostrou que ela é solidária. Nós temos que evitar que apareçam aqueles que são aproveitadores, que queiram se valer desse momento para levar vantagens. Nós queremos que as pessoas que realmente necessitam recebam. E, para isso, é necessário um cadastro e ações determinadas, qual é o telefone, qual é o e-mail, a quem se dirigir, para que a gente possa fazer esse trabalho humanitário, essa ação humanitária. E Rio Preto vai ser reconstruída. Queria pedir a paciência de todos. Eu sei que esse momento da pandemia, do decreto do isolamento, tem provocado uma grande divisão, né? Não é hora de nós nos dividirmos. A minha palavra é de união. Todos são importantes, mas nesse momento são os serviços essenciais. Esses agora são os serviços que têm a prioridade e que estão liberados pelo nosso decreto. Os demais, isolamento social, para que nós possamos impedir a propagação desse vírus, que é uma pandemia sem precedentes na história do planeta. Bom, eu estou com uma carta aqui da Ciesp, que foi endereçada ao senhor, eu não sei se o senhor já recebeu. Carta da Ciesp? Isso. No meu. Excelentíssimo senhor prefeito,
Antecipando nossos cordiais cumprimentos, o Centro da Indústria do Estado de São Paulo, por intermédio de sua Regional Noroeste Paulista em São José do Rio Preto, na pessoa de seus diretores signatários, vem por meio dessa solicitar nova edição ao Decreto Municipal 18.559, de 20 de março de 2020. Pois nem ele, tampouco em qualquer outro, a expressa ou implícita menção à suspensão de prazos em curso em âmbito administrativo municipal durante este período de calamidade pública. Outras prefeituras municipais, abaixo listadas, já entenderam por bem prorrogarem. Aí cita Bauru, Campinas, Marília, Ribeirão Preto. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque realmente, assim, quando a gente anunciou que nós faríamos essa live, vieram muitas perguntas, né? Uma delas, que nós vamos falar daqui a pouco, é realmente a quarentena, o período da quarentena, e a outra dela é ações práticas diretas de prorrogar em tributos, tudo. Por que isso já não pode ser feito de imediato? Eu vou ler atentamente, tenho o maior respeito pela Ciesp e pelos seus diretores. Estamos abertos para discutir com o departamento jurídico, com os meus procuradores e com a Secretaria da Fazenda. É um momento muito especial, eu não tenho nenhuma objeção de discutirmos e com bom senso. Eu tenho a responsabilidade de ser prefeito dessa cidade. A prefeitura, eu quero dizer, que não pode emitir dinheiro, não pode fazer financiamento, nós temos uma limitação de recursos, orçamento é enxuto, a saúde, que a Constituição estabelece que temos que gastar no mínimo 15%, gastamos no ano passado 26%, esse ano não sabemos quanto. Então, eu queria dizer do respeito que tenho por essa instituição e que estou disposto a discutir, a sentar na mesa, mas sempre tendo o bom senso e a responsabilidade que a população de Rio Preto me otorgou para governar essa cidade, o prazer que tenho de governá-la pela terceira vez. Porque eu acho, Edinho, que o que realmente estão esperando, eu vou te citar um exemplo. Ontem nós tivemos uma reunião de comitê do LIT, tá? Eu pedi para que participasse nessa reunião de comitê o ex-ministro Furlan, que é o chairman do LIT, né? E o Cláudio Carvalho, que é um dos empresários super renomados lá em São Paulo, e ele está muito presente junto aos empresários, da qual o Dória está fazendo reuniões de segunda-feira, tentando aí viabilizar alguns assuntos econômicos, e um dos pontos alguma coisa precisa ser feita, né? Porque esperar o governo federal, com as ações que ele já está colocando, ok, ele está anunciou 800 bi, né, de colocação de dinheiro aí no mercado, mas essas ações de 800 bi, até chegar na mão de quem realmente precisa, ainda tem muita discussão, porque a Caixa Econômica é quem dá essa vazão com mais tranquilidade. E ainda tem, então, muita dúvida de como isso vai ser feito. Mas os grandes empresários, e o médio, o grande empresário, está sentindo que todas essas ações que estão sendo feitas, né, acabam priorizando muito até as pessoas com mais dificuldade pequena, mas também não olham o grande. Precisava ter uma ação conjunta e todo mundo pensando para a economia como um todo. Então, assim, e dali nós saímos com uma carta que nós vamos divulgar amanhã, na verdade, na quinta-feira, com 4, 5 medidas para o governo do Estado de São Paulo, para justamente acelerar, falar, olha, não dá, tem que sair na frente, tem que fazer alguma coisa de imediato, porque a percepção só está que realmente, assim, olha a saúde, mas ok, tem que parar, para. Mas o que dá para ser feito, né? E aí, por isso que eu te perguntei, não tem nada mesmo que a gente possa estudar, que você possa olhar com mais clareza com a sua equipe, para tentar pegar os impostos municipais e tentar ajudar nesse momento também, com prorrogação, o que for. E, por outro lado, né, tem até uma pergunta aqui do Alexandre, que é da Performa Mais, e ele coloca, ao mesmo tempo que todo mundo nas suas empresas vai precisar debruçar no caixa, você está tomando medidas na parte administrativa do seu executivo aqui, né, legislativo? Que medidas estão sendo tomadas internamente, até para mostrar como exemplo para os empresários? Então, acho que esse sentimento eu queria passar para você, Edinho, de que as empresas gostariam que você
fizesse alguma coisa para falar assim, eu parei, estou parando, e está claro pela saúde, mas eu também, na parte da economia, o máximo que eu vou poder fazer, nós vamos estudar junto, a Ciesp colocando isso, tem algum passo que pode ser dado, seria muito positivo para a gestão de São José do Rio Preto. E outro ponto é, internamente, você está olhando também como base caixa, essa forma de gestão empresarial, como nós vamos ter que fazer nas nossas empresas? Marcos, eu acho que não dá para você dissociar a questão saúde da economia. Saúde e economia estão intrinsecamente ligados. Agora, a saúde merece atenção primeira, mas isso não vale dizer, isso não significa que nós não estejamos olhando a parte econômica da cidade, pequeno, médio empresário. A nossa preocupação é muito grande com isso. Primeiro, nós precisamos saber, conhecer os números, conhecer o número de empresas, a sua realidade, para que a gente possa ter condições de solicitar do governo federal e do governo estadual. É claro que a economia parando, vai parar o orçamento, né? Vai ter um reflexo imediato em todos os orçamentos. Essa é a verdade, nós vamos ter que rever, mas nós precisamos ter esta responsabilidade no momento exato. Eu acho que o governo federal, as ações, vão acontecer de forma mais rápida. Eu não tenho dúvida que o governo federal, acertando o passo, tá certo? Do presidente da República, com o ministro da Saúde e com o ministro da Economia, isso vai chegar ao município. É importante que todos saibam, porque quem está na ponta somos nós. É a prefeitura, são os empresários que vivem no município, porque a União é uma ficção. Os estados, outras ficções. O que existe de verdade é o território municipal, onde estão instaladas as empresas, onde existe o emprego, e agora passa a ter o desemprego e a recessão. Agora é com muita tranquilidade que nós temos que encarar essa situação. Ontem, se não me engano, no jornal Folha de São Paulo, tem uma declaração do ministro Guedes. Os municípios estão quebrados, os estados estão quebrados, tá certo? Essa é a grande verdade. E disse ele que a União não era muito diferente antes desta pandemia. Então, você vê que nós temos que ter muito equilíbrio para enfrentar esse momento. Eu quero convocar todos os empresários. Nós podemos usar este meio de comunicação. Talvez fisicamente nós sejamos distantes, mas eu quero dizer que a intenção, o propósito de todos nós é acertarmos e fazermos a nossa parte. E ninguém está fora deste processo. Todos nós somos protagonistas, com muita responsabilidade. Podem contar comigo, porque acima de tudo está a saúde e a vida das pessoas. Se tudo isso que fizermos, nós salvarmos uma vida, teria valido a pena. Eu vou pedir para o Fábio. O Fábio é um empreendedor, diretor da Agrometal, né? Filho do fundador, e que, com todo esse movimento, né, que teve de parada na economia, ele, óbvio, é um dos empresários que sofre na pele aí. E eu gostaria que, Fábio, você fizesse suas considerações e direcionasse a pergunta ao Edinho, tá? Boa tarde a todos. Eu queria dizer que, num primeiro momento, quando a gente teve a notícia da paralisação, isso foi uma trombada muito grande para todo o empresariado, mesmo porque a gente não entendia muito o motivo técnico de estar fazendo essa paralisação em função da quantidade de haver poucos casos ainda na cidade, né? Eu acredito que agora, com mais informações, o empresariado vai tomando ciência do tamanho do problema. Então, eu acho esse trabalho de nós comunicarmos com o empresário é fundamental. Eu tenho acessado diariamente o site da prefeitura a respeito disso. As informações que a gente tem lá são informações mais voltadas ao número de casos. Mas, na verdade, essa é uma crise de oferta hospitalar, né? Ela não é uma só de número de casos. Então, é importante que o empresariado tenha uma visão clara dessas curvas, né? Nós temos que ter cenários pessimistas, realistas, né? Otimistas, para que a gente não só sinta a dor, que é uma dor muito grande que todo empresariado está tendo. Só para vocês terem uma ideia, recebi segunda-feira, ontem, dados da Cielo, de faturamento de cartão de crédito e débito no Brasil. Na semana passada,
O setor de serviços faturou 80% a menos no Brasil, né? O comércio como um todo, 52% a menos. Supermercado, que não deveria cair quase, vamos dizer assim, a venda, faturou 17% a menos. Então, isso aí vai doer no bolso de todo mundo e, obviamente, vai gerar desemprego, vai gerando problema fiscal depois para os órgãos públicos, né? Então, essa transparência na informação, da gente ter um boletim diário para a gente saber como que a gente está nessa curva. A gente está melhor, a gente está pior, né? E como que está a oferta hospitalar. Nós estamos melhorando isso? Vocês estão pensando em fazer hospital de campanha? A meu ver, tem que correr já para ter isso. E o custo de nós fazermos esse hospital de campanha vai ser muito menor do que você ter que deixar a economia parada por mais 1 semana, 2 semanas, em função de restrição de oferta hospitalar, né? Então, eu acho assim, todo mundo está tendo a visão do problema agora. Quanto mais clara essa visão for para todos, menos reclamação vai haver e mais cooperação vai haver, né? Eu também, depois de sentir a dor desse impacto todo, fui pesquisar um pouco sobre pesquisas econômicas de pandemias passadas, né? Estudos que foram feitos, e o resultado é claro, quem faz o distanciamento social acaba tendo uma economia que reage mais rápido depois, tá? E também o custo de você salvar essas vidas agora, ele é muito menor do que o custo de você perder uma quantidade de vidas muito maiores. Do ponto de vista puramente econômico, não pensando num custo emocional que é incalculável, né? Então, assim, eu acho que a gente está no caminho certo. A gente precisa passar para o empresariado clareza nas informações. Não adianta só a gente ter o briefing do Dr. Aldenis lá, o empresário não tem tempo para ver isso. Nós precisamos de charts aí, de gráficos, como foi apresentado aqui para a gente. Ficou claro o problema. Então, essas informações têm que ser rápidas e para a gente, todo mundo comprar realmente o distanciamento social, né? Senão vai haver, todo mundo vai querer furar isso aí depois e aí todo o esforço vai por água abaixo, né? Eu até só aproveitando esse momento, eu vou dar uma sugestão, Edinho e Aldenis. O LEAD Nacional, nós estamos divulgando todo dia um vídeo feito pelo Cláudio Lutemberg, que é um grande especialista de saúde, presidente do LEAD Saúde, falando um pouco do cenário atual, né? Todo dia atualizado do Estado de São Paulo. E a gente põe um informativo econômico com as medidas que foram tomadas pelos governos e justamente para colocar para o empresário, olha, vai no seu advogado, né, no seu contador, tenta já olhar tudo isso que está sendo colocado ou vai no banco X para entender. Então, assim, o canal do LEAD, Edinho e Aldenis, está extremamente aberto para vocês. O que vocês precisarem criar de informações e quiserem mandar para a gente, divulgar para a nossa rede, nós estamos 100% abertos para isso, tá? Porque nesse momento, eu concordo com o Fábio, né? Quanto mais informações nós tivermos, juntos nós vamos compreender e juntos vamos passar com muito mais tranquilidade. Continua, Fábio. Então, assim, a clareza nas informações é muito importante. Isso vai fazer com que todo mundo se una realmente com o mesmo propósito, tendo uma visão clara disso, né? Nós precisamos ter acompanhamento dessa curva aí diário. Eu quero saber, era para estar quantos casos, estamos com quanto, né? Até para a gente ver, porque é um processo de pisar no acelerador e pisar no freio ao mesmo tempo da nossa economia, né, do nosso distanciamento. Então, eu acho que isso é muito importante. A outra coisa que eu tenho ouvido de inúmeros empresários é com relação à clareza jurídica. Rio Preto hoje segue o decreto municipal, né, ou ela segue o decreto estadual? No meu ramo específico de materiais de construção, o decreto estadual permite material de construção funcionar. Rio Preto, a gente pode abrir, não pode? Então, todos os lojistas estão confusos. Assim, está confuso, a gente não sabe o que seguir, né? E nós temos realmente que, passado esse e-mail para doação aí, eu acho que a prefeitura, o município, tem que colocar um hospital de campanha como um objetivo que tem que ser rápido. Eu vejo o que o Dória fez lá em São Paulo, né? Usando técnica de construção modular, né? Galpões temporários, nós temos que partir para isso, temos que usar espaço de estádios de ginásios, escolas que estão desocupadas. A gente tem que aumentar a oferta hospitalar, porque senão o impacto econômico vai ser maior, maior e maior, né? E é mais barata a prevenção do que isso. Tá? Então, esses são meus comentários gerais e deixo aí para Edinho, pode falar, Edinho. Fábio, primeiramente eu queria cumprimentá-lo pelo seu equilíbrio, pela manifestação muito oportuna. Aproveitar para mandar um abraço para o Daniel, para a Belinha, para os seus...
Fábio, o seguinte, primeiramente, com relação ao decreto, né? Nós tínhamos um decreto municipal que valeria até o dia 15, que vale até o dia 15. A verdade é que nós estamos diante de um grande problema com relação às competências dos entes da federação. Então, vamos deixar muito claro. Vale a lei maior, vale a Constituição, as leis federais. Depois, a Constituição estadual e as leis estaduais. Portanto, o decreto do governo de São Paulo, ele é mais abrangente, ele incorpora todos os municípios do estado de São Paulo. Mas nós podemos legislar concorrentemente. O município pode legislar na matéria de comércio. Então, vai o decreto do governador, mas o detalhamento pode ser o decreto municipal, que é o caso específico de casas, de lojas de material de construção. Com o decreto do Estado, pode estar aberto. Qual é? Há um regramento, distanciamento, quantas pessoas podem estar lá dentro, qual é a distância das pessoas ali fora. Portanto, isso cabe ao empresário regrar. Então, está em vigor, ou está valendo o decreto do governo de São Paulo, que não poderia ser de forma diferente, mas vale também o decreto municipal nas suas peculiaridades. É isto que eu gostaria de colocar a você, e o deles poderá colocar com mais detalhes essa questão ligada à saúde. Mas eu quero dizer, de pronto a você, eu tenho ouvido muitas sugestões com relação ao hospital de campanha. Fala-se muito no hospital da Nossa Senhora da Paz, que está fechado há mais de 20 anos. Como é que deve estar a infraestrutura desse hospital? A parte de você que é o homem da construção civil, um grande empresário, juntamente com o seu pai, com a sua família. Como é que deve estar a infraestrutura elétrica, hidráulica? Não utilizável, eu diria. Não utilizável, tá certo? Você vai ter que começar quebrando tudo. Será que não é melhor? Melhor começar do zero, igual foi feito lá no Pacaembu. Exatamente. Eu poderia até dizer isso, que eu descarto, de pronto eu descarto, mas eu estou querendo um laudo que me dê respaldo a essa argumentação. Tá certo? Só para te dar um exemplo, que nós estamos preocupados com todos. A questão do IELAR. O IELAR, a parte boa é a parte de frente, está locada. A outra parte que é mais complexa, porque são muitos corredores e uma dificuldade de locomoção, essa você teria que gastar muito dinheiro. Então, é fácil, muitas vezes, as pessoas opinarem. E eu queria dizer muito claramente, nós precisamos, nesse momento, nos unirmos, acima de partidos, acima de projetos pessoais. O que vale, nesse momento, é a vida do Rio Pretense, que nós temos que zelar com todo carinho, com todo amor, com toda a responsabilidade. O Denis poderia colocar algo mais das suas observações, que eu reitero os cumprimentos a você pela sensatez e pela evolução que você está tendo à medida que você vai conhecendo e olhando e vendo a importância do isolamento social para que possamos minimizar os efeitos do coronavírus. Perfeito. Olha, a gente só vai ter mais 6 minutos, que nós precisamos encerrar as 2, tá? E eu quero, Edinho, tem a pergunta aqui ela é comum a vários, e eu vou só agradecer ao Daniel, da Segurita, ao Fabrício Carreto, da DL News, e a pergunta é: volta dia 7 ou volta somente dia 14? Vamos acompanhar a curva. Esta é a grande questão nesse momento. Dia 6, eu espero, em sintonia com o governo de São Paulo, portanto, nós estamos obedecendo a orientação científica do Ministério da Saúde e do governo de São Paulo. Nós legislaremos naquilo que for peculiaridade do município. Portanto, dia 6, nós estaremos fazendo uma avaliação da conjuntura local, regional e nacional. Tá. Eu vou pedir para fazer as últimas considerações, para depois eu fazer o encerramento, tá? Mari e doutor Alencar, tem alguma pergunta, algum assunto que querem falar do lado econômico? Fiquem à vontade e também já faço o encerramento de vocês, tá? Posso começar, Mari? Pode, por favor. Marcos, só também em consonância com o que o nosso prefeito falou,
quando teve o primeiro leilão do Nossa Senhora da Paz, até para dar uma satisfação aos nossos cooperados, que muitos me perguntavam a gente por que não locar ou comprar ou fazer um comodato, enfim, Nossa Senhora da Paz, foi exatamente isso que o nosso prefeito falou. Nós fizemos uma avaliação, contratamos uma construtora para isso, e o dinheiro que seria empregar para reformar aquilo seria muito melhor começar do zero. Então, nós apresentamos isso no AGO até para dar satisfação aos nossos cooperados, e foi essa situação. Em relação ao ramo de saúde, nós temos nossas preocupações, evidentemente. A ANS, na verdade, ela que é a nossa reguladora, que é a Agência Nacional de Saúde, ela só nos deu um apoio numa situação em que nós podemos prorrogar a solicitação de uma cirurgia eletiva, que hoje absolutamente não há motivo, não há espaço para cirurgia eletiva aqui em São José do Rio Preto. Estou falando aquela cirurgia que não é urgência. Então, o que a ANS nos proporcionou, nos deu de armas para isso? Ela deixou uma situação que nós podemos deixar em análise uma cirurgia eletiva por tempo indeterminado. Antes, ela nos colocava um prazo de 3 semanas. Esse prazo foi alongado. Então, não faz o menor sentido a gente fazer uma cirurgia eletiva hoje no Hospital de São José do Rio Preto. Além do perigo de contaminação, existe a situação de, eventualmente, esse paciente precisar de uma UTI. Isso não faz o menor sentido. A questão da ANS de liberar a margem de solvência ainda não foi definida. Muitos cooperados têm perguntado para mim a questão de liberação do dinheiro da margem de solvência ainda não foi definida. Mas nós, sim, estamos preocupados com uma série de situações, com inadimplência, e que a gente espera que a gente tenha também alguma solução em relação a esse aspecto econômico. Não é fácil, como o nosso prefeito falou, o momento hoje é de pensar na saúde, em pensar em minimizar o impacto da saúde na nossa economia. E parabenizar, Marcos, a você pela iniciativa, ao LIDE, agradecer a presença de todos, e, enfim, uma situação difícil, e a gente espera realmente a união de todos os setores. Mari? As minhas considerações finais, não é uma decisão fácil, prefeito, secretário, o que a gente está vivendo, porque de um lado é saúde, é vida, do outro lado é o cenário econômico, de uma região tão rica como São José do Rio Preto, então são vários empresários aí sofrendo na pele, né? Nós, médicos e também empresários, e eu acredito que tudo isso que está sendo feito, de acompanhar semanalmente, diariamente, para ver a evolução disso, seja o mais sensato no momento. Se Rio Preto passar de uma curva melhor do que o cenário nacional, ótimo, e essas medidas vão ser tomadas de acordo com o que a gente estiver vivenciando aqui. Eu só queria fazer uma consideração, como médica aqui de entendimento, Fábio, eu entendo que na hora que colocou sobre o hospital de campanha, e até queria que o doutor Aldenis pusesse a opinião dele, não é só a infraestrutura, tem a questão de insumos também. Porque é um todo, né? É um hospital. É um todo, porque você pegar... Não é só a cama, né? Você pegar o estádio do América lá e levantar, né, rapidinho. O ideal seria nós fazermos igual os chineses fizeram, né? 6 mil leitos em 6 dias. Secretário, que seja difícil de comprar tudo, respirador, tudo que é aparelho de UTI, porque todo mundo deve estar pensando em montar hospitais de campanha. Então, tem esse outro lado que, como médico, eu também queria intermediar o entendimento. Viu? Obrigado, viu, Mari? Perfeito. Parabéns, secretário. Não é fácil as decisões que estão sendo tomadas, não está fácil para o lado de cá, como empresária também, mas entendo que vocês estejam numa posição ainda mais difícil. Então, parabéns por tudo. Marcos, parabéns pela iniciativa do LIDE, mais uma vez. Deixar claro que está sendo transmitido pela RCE, né, e digital, e a gente depois vai mostrar o vídeo deles. Eu quero agradecer o João, quero agradecer a Gorete, porque eles fazem um trabalho brilhante mesmo. Você aí que está assistindo e nesse momento está precisando de uma atuação online na sua empresa, não deixe de contactar a RCE. Tá? Eles são filiados nossos, eles são responsáveis por todo esse evento e eles estão à disposição de vocês. Contatos deles direto, é só com a gente aí, só pedir que a gente passa aí, tá bom? Fábio, suas considerações. Eu acho que nós estamos no caminho certo.
né? E quanto mais, de alguma maneira, a gente envolver todos para entender que esse caminho é certo, mais fácil fica nós passarmos isso, né? Então, mais uma vez, minha solicitação é da gente ter transparência nos dados, facilidade de acesso a ele, para que todos entendam aquilo que nós estamos passando. Ok. Agora eu vou pedir para o Edinho, para o Aldenis, vou pedir para o Aldenis fazer as considerações dele final e depois o Edinho. E assim, eu vou dar minha visão geral, até para nas considerações vocês estarem amarrando em relação a isso. A gente entendeu com muita clareza as informações de saúde. A nossa preocupação não é só com São José do Rio Preto, é toda a região, porque impacta na nossa cidade. Então, quanto mais a gente tiver clareza disso diariamente, de uma informativo, da forma como você apresentou, Aldenis, até acrescentando o comparativo com o próprio estado de São Paulo, né, para ver todas as medidas que estão sendo tomadas, para a gente é fundamental. Então, eu acho que não tem ninguém que está assistindo que não vai apoiar os esforços e os empresários se movimentarem para ajudar financeiramente o que precisa, se for necessário, a parte da saúde e principalmente a toda a comunidade que a gente atua, ao nosso entorno, que a gente puder fazer, os empresários estão fazendo já e a gente sabe da acolhida que tem. Por outro lado, na gestão econômica, Edinho, está aí uma grande oportunidade para a gente tentar materializar com mais rapidez todos os esforços do governo federal ou o que vier do estadual para a nossa realidade, tá? E, assim, o que a gente espera da sua parte como município é que você tenha uma posição firme e forte. Isso para a gente é importante, a gente valoriza muito isso, tá? Você decidiu, olhando informações, tomou a decisão, você está sendo gestor, olhando todo e tomando decisão e batendo no peito. Isso é muito forte para a nossa região e a gente entende isso extremamente positivo. O que a gente precisa é que a saúde caminhando, né, o que mais nós podemos evidenciar para olhar essa visão econômica com mais clareza. Se tem municípios que estão pegando IPTU, que estão pegando os impostos aí municipais e podendo prorrogar 2 meses, e não vai deixar de pagar no ano, mas parcelando isso mais para frente, medidas a gente precisa enxergar, né? E uma clareza na decisão de se abrir ou não abrir, que você já deixou claro. Dia 6 nós vamos olhar e tomar a decisão se dia 7 volta tudo ao normal ou não volta. Mas não perca a oportunidade, dessa tua força de gestão e que todo mundo reconhece, se tiver medida econômica por trás aí que puder evidenciar para os empresários, vai ser muito mais positivo nesse contexto geral. E também olhar para dentro da sua casa, né? Olhar dentro da sua casa, que estou querendo dizer, a prefeitura, olhando o seu executivo, legislativo como um todo. As pessoas hoje olham o universo como uma empresa, né? Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo com a empresa nesse momento, a gente gostaria de enxergar medidas também em relação à sua gestão sobre isso também, tá? Consideração final ao Denis, depois passo o Pedinho para fechar, tá? Bom, inicialmente eu queria dar algumas rápidas considerações sobre o hospital de campanha. A gente, de verdade, não pretende fazer hospital de campanha como foi o modelo de São Paulo. Pôr um terreno, começar tudo, isso seria muito demorado e é complexo. Lembrar que nós não estamos na dengue. A dengue ia lá, hidratava e ia embora. Aqui não, nós somos de UTIs. São doentes graves. Então, vocês podem ter certeza absoluta, que nós anunciaremos o mais breve possível aonde será esse hospital, o mais breve possível, e também pode ter absoluta certeza, e contamos com vocês da LIDE, de todo o empresariado, que são nas doações dos insumos para montar esse hospital. Correr junto com a gente atrás desses insumos. Não só falar, olha, nós ajudamos, mas ajuda a procurar também, porque está tão difícil. Isso vai ser um momento muito difícil, tá? Prometo que vou conversar com o pessoal da prefeitura para a gente fazer uma divulgação para ser mais ágil, que vocês se informem do que está acontecendo Rio Preto em relação a São Paulo, Brasil e mundo. Eu vou procurar conversar com eles e nós vamos arrumar um meio para isso. Queria agradecer ao Elencar, meu grande amigo, meu parceiro,
a Mari, que nos conhecemos tanto, né, Mari? Já conversamos tanto. O prefeito e Marcos, muito obrigado por ter dado essa oportunidade a todos para poder expor as suas ideias, e as trocas de ideias são sempre salutares na resolução dos problemas. Muito obrigado. Olha, agora é o seguinte, nós estamos no auge, né? No auge da nossa live, porque estão esperando o pronunciamento final do nosso prefeito. Então, eu vou pedir para o Gustavo colocar só o vídeo da RCE, e aí, voltando, o prefeito já fala. Então, tome um golinho aí de água que o prefeito vai dar o anúncio final para nós aí, tá bom? Ok, voltamos então para o pronunciamento final. Edinho, desde já agradeço, a palavra é sua. Bom, a primeira palavra de agradecimento a você, Marcos, a Mari Spott, ao Fábio Freitas, né? A oportunidade de estar aqui com o doutor Alencar, essa grande figura da medicina ripretense, e participando com o meu secretário, doutor Aldentes. Eu estou certo de que é um momento histórico esse que nós estamos vivendo. Momento de crise é momento de criatividade. Temos que ter muita criatividade, bom senso, equilíbrio, união e, mais do que nunca, a consciência que temos da necessidade de investirmos em ciência, investirmos em pesquisa, em tecnologia. Este momento nos leva a esta convicção. E eu não tenho dúvida de que nós tiraremos lições de todas as esferas de poder e todos os homens públicos e aqueles que têm responsabilidade, as nossas universidades. Eu queria dizer a você, Marcos, e a todos que nos assistem e aos nossos companheiros aqui de mesa, de que eu sou um homem que quero ter a coragem de rever posições quando entender, depois de uma demonstração, de que o caminho pode ser outro. Nesse instante, eu estou convencido de que o isolamento social precoce realmente foi uma decisão acertada. E eu quero agradecer a todos, tantos quantos compreenderam isso no primeiro momento, e aqueles que estão compreendendo a cada instante que passa, a cada dia, porque as transformações e as notícias são dinâmicas. Muitas vezes eu não tenho condições de contactar todos, de dar a satisfação, e eu queria aqui pedir desculpas, muitas vezes, que não dá para informar a todos das decisões que eu tenho que tomar, mas tenho tomado todas elas, baseados em dados, em números, que são importantes para alicerçar a nossa decisão. Com relação à economia, eu quero aqui reiterar o apreço que tenho por todos os empresários, pelo comércio, pela indústria, pelos prestadores de serviço, pelos autônomos, todos são importantes. Rio Preto tem uma condição que é especialíssima. A nossa economia é diversificada. Nós não temos apenas um setor
são N setores da nossa economia. Por isso que muitas vezes o impacto da crise talvez seja menor, mas nesse momento nós temos que ser solidários e temos que ter esta compreensão de que o momento é a vida e de segundo momento é o pão na mesa. E nesse terceiro momento, que é tudo no mesmo instante, mas que merece, sem sombra de dúvida, a nossa preocupação, é o emprego. É o emprego, é o salário, porque tudo isso tem a ver com os orçamentos dos municípios, dos estados e da União. Essa desenvoltura que o governo tem que ter, de botar recurso na economia nesse momento. E nós temos dinheiro, nós temos recursos, as reservas internacionais. Esse é o momento em que não há mais a preocupação com o ajuste fiscal, que foi a preocupação até alguns meses atrás. Agora não se deve falar mais em ajuste fiscal, principalmente o governo federal, que este tem o comando da economia. É bom que todos saibam, a prefeitura, temos a folha de pagamento, como todos têm, todos temos a obrigação. Agora, a limpeza da cidade, aí está a questão, nós estamos vivendo, nós temos outro problema, que é a dengue. Eu queria aproveitar esse momento que nós estamos em casa, mandar esse recado. Vamos limpar as nossas casas, vamos eliminar os nossos criadouros. H1N1, olha que sistema que nós montamos de drive-thru, tá certo? Que foi um modelo que toda a região também depois procurou fazer da mesma forma. Em 3 dias, nós vacinamos 60% das pessoas acima de 60 anos. Um trabalho espetacular, elogiado por todos. Ninguém saía de dentro do carro. Portanto, nós estamos tomando todas as escolas hoje são todos postos de vacinação. As escolas serão o ponto, o instrumento utilizado para nós entregarmos as cestas básicas, e não haverá uma cesta básica entregue, ou uma ação que seja, que não tenha um espírito maior de solidariedade. Não há politicagem, nem politiqueiro. Aqui todos sabem que eu sou um político que tenho quase 50 anos de vida pública. Vida pública que eu tenho a maior alegria, a maior honra de ser um homem que procura fazer aquilo que é bom para melhorar a vida das pessoas, a vida das pessoas. É isso que me moveu a vida toda, e não será agora. Eu, portanto, não tenho nenhuma preocupação, quero dizer a você, Marcos, e a todos que me ouvem, a minha preocupação é com a vida das pessoas. Eu faz praticamente 30 dias que eu não vejo os meus netos, né? Não vejo os meus netos. A minha mãe fez aniversário, 94 anos, agora é dia 18. Todos nós temos uma história. Todos nós estamos pagando parte dessa conta. Ninguém não tem uma contribuição a dar. E eu sei, uns com a vida, que eu espero que seja o menor possível. Outros com a renda, com o salário. Mas isso nós procuraremos ser solidários e tomaremos todas as medidas que me couber tomar, no sentido de sairmos desta crise o mais rapidamente possível. Parabéns a você, Marcos. Parabéns ao LIDE por este programa, por esta conferência, por esse instante de estarmos aqui, dizendo a todos que ninguém pode se furtar nesse momento de contribuir e ser solidário para que Rio Preto possa sair mais fortalecido. Eu assim creio e peço que Deus nos ilumine, me inspire, nos dê sabedoria para tomarmos todas as decisões necessárias para salvar vidas. Obrigado a todos. E eu vou terminar. Então, agradeço os patrocinadores, Alvo Gestão, a TOTUS, SPSP, a Unimed. Muito obrigado. Agradecer todos os apoiadores, a Tarraf, a RCE Digital, a Didática, a J. Silva, a Rodobens Automóveis, todos vocês que nos ajudam a colocar todo esse conteúdo em evidência. E eu vou terminar com um texto que eu recebi de uma pessoa muito especial, filiada, e que ela colocou de uma mãe, de uma filha, que a mãe contraiu, está com o coronavírus, né? E foi até um caso bem divulgado aí na cidade, parece que passou em toda a imprensa aí. Sabe aquelas pessoas que acham que tudo isso do coronavírus não passa de uma gripe normal?
aquelas que têm em mente que essa história de quarentena é um tremendo exagero. Eu mesma era uma dessas pessoas, aquela que não aguentava mais ficar em casa e jamais imaginava que toda a sua estrutura seria abalada da noite para o dia e a história pularia da televisão para a minha vida. É difícil de acreditar que algo que estava do outro lado do mundo ontem, hoje está ao seu lado, em alguém que você se importa, em alguém que você ama e que não consegue viver sem. Naquela figura materna que sempre te ensina a ser forte, naquele ser humano que transborda amor e agora saudade, naquela mãe que faz de tudo por você. Isso não é brincadeira. Quando dizem não saiam de casa, não é exagero, é cuidado. Enquanto isso não chega até você, fica fácil achar bobagem, imaginar que é qualquer coisa, menos um perigo de vida. Então, estamos aí. Obrigado pela participação de todos, que Deus nos abençoe, que a gente possa passar esse momento com muito mais força e voltar à atividade econômica o quanto antes. Um abraço, obrigado de coração. E vamos encerrando por aqui. Quem quiser acompanhar os próximos eventos, aí fique ligado nos e-mails e nas redes sociais do LIDE, que o próximo vai ser super esclarecedor. Nós vamos falar de todas as reformas já anunciadas no tema trabalhista e tributário. Vamos reunir aí 4 grandes advogados filiados ao LIDE para poder discutir esses assuntos no próximo evento, tá bom? Muito obrigado, de coração. Uma ótima tarde.